Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Band Motores. Confere o que separamos para o programa de hoje. Peugeot E2008, versão 100% elétrica do SUV francês. Dica do especialista, nem toda multa de trânsito precisa ser paga. Como ficou a nova geração do Territory, SUV médio da Ford. E as nossas impressões andando com a grandalhona e tecnológica Chevrolet Silverado. É o que você vai acompanhar ao meu lado aqui no Band Motores de hoje. E vamos abrir falando de carro elétrico, um segmento bem movimentado aqui no Brasil. Hoje com o representante da indústria francesa, o Peugeot E2008, e que baixou bem o seu preço nos últimos tempos. O E2008 chegou efetivamente às lojas do Brasil no início de 2023, logo após a chegada dos veículos comerciais elétricos da marca e também do E208 GT, o compacto que utiliza a mesma plataforma modular só para carros elétricos da Peugeot. Agora o legal aqui, antes de tudo, é que esse E2008 traz a nova geração, o desenho da nova geração desse SUV compacto, que já foi lançado lá na versão a combustão, mas que aqui ainda é vendido na versão antiga. E o carro é bonito, hein? Aliás, dá uma olhada nele, veja que ele parece uma versão reduzida do SUV médio 3008, que também é um carro bem imponente. Ele traz essa grade frontal com detalhes na mesma cor da carroceria, os faróis full LED e a iluminação diurna de LED, o DRL, né? Aquele conhecido já projeto que simula aí os dentes de sabre. Na lateral tem belos vincos nas portas, que se você observar aí conforme a luz, dão a sensação de ser um recorte de diamante. Na traseira as lanternas também de LED e tem aquele desenho que lembra as garras do leão, ligadas por uma faixa. Agora, olhando aí o geral, né, o desenho externo do E2008, ele não dá nenhuma pinta de que é um carro eletrificado, a não ser por esse pequeno detalhe aqui, a letra E junto com o nome do carro, né, em tom azul na tampa do porta-malas, ou ali na parte superior do paralamas dianteiro. E isso acaba sendo legal. Começando pelo projeto batizado de iCockpit, que a gente já conhece de outros modelos da Peugeot e que traz, por exemplo, esse volante pequeno aqui que deve ser posicionado abaixo aqui da linha visual do painel de instrumentos. Aliás, aqui o painel de instrumentos já traz aquele sistema holográfico, né, que simula aí uma tela com efeito 3D. É bem legal. No mais, o desenho dele lembra bastante aqui na frente o 3008, como eu já citei aqui no início da matéria. Tem uma boa tela multimídia de 10 polegadas, o que reúne praticamente todos os comandos do carro, inclusive ar-condicionado, sistemas de som, configurações aí de recursos presentes aqui. Praticamente não há botões, a não ser essas botoneiras aqui também presentes no 3008, que você aciona ar-condicionado, luz de alerta e apenas um botão do volume. No mais, o acabamento é todo escurecido, traz bancos confortáveis, aqui com proposta esportiva que apoiam bem e também aqui ó, um teto solar com comando elétrico. Pulando para o lado de trás aqui do E2008, aliás, ele também tem a proposta, né, de atender bem a família. E ele tem as mesmas medidas do 2008 movido a combustão que a gente já conhece bem. Então significa que aqui atrás ele tem um bom espaço aí para duas pessoas. Veja que eu estou com o banco aqui do motorista posicionado para mim, eu meço 1,76 de altura, tenho conforto aqui para as pernas, um pouquinho de incômodo para a cabeça, né? E vão bem aqui duas pessoas, um terceiro passageiro aqui no meio vai se incomodar com o túnel central um pouquinho mais alto. Agora, ele é um carro que pode ser elogiado pelo porta-malas, que é bom. São 434 litros de capacidade. Mas seguindo aí então nesta questão aí da vocação, né, da capacidade de atender bem também a família,
Vamos falar logo do desempenho do E2008 e principalmente da autonomia dele, já que se trata de um carro 100% elétrico. Ele é equipado com um motor elétrico que gera o equivalente a 136 cavalos de potência e 26,5 kgfm de torque. É uma força boa aí, né, para a proposta desse carro, alinhado com seus principais concorrentes. Ele tem 3 modos de condução, o Eco, o Normal e o Sport. Agora lembre que, como todo carro 100% elétrico, quando você usa o modo esportivo, isso compromete bastante, aí muito mais rápido, a autonomia dele, que aqui, pelo ciclo europeu, aí é de 345 km, mas pelo Inmetro aqui no Brasil, né, isso cai para cerca de 30%, dá ali na faixa dos 240 km de autonomia. Agora, o que interessa mesmo, no meu uso prático aí de rotina, aí no dia a dia, andando bastante aí num ciclo misto, bastante cidade e um pouco também de estrada, eu consegui aí explorar a autonomia aí de 240 mesmo, 245 quilômetros, dentro do que é previsto pelo Inmetro. Agora, quando você leva o carro para a estrada, esse consumo aí aumenta consideravelmente, é difícil chegar aí nesse número dos 240 quilômetros, ele cai bem. Agora preciso lembrar também que ele tem um recurso aqui para ajudar aí nessa questão da autonomia. É esse botãozinho B aqui no console central, que funciona como um One Pedal, né, que aciona aí o freio motor a cada vez que você tira o pé do acelerador para ajudar na regeneração de energia. Agora é legal lembrar também que no E2008 ele traz um cabo que você pode utilizar e fazer o carregamento em tomada doméstica. No mais, o Peugeot E2008 é um carro bem equilibrado, tem uma suspensão boa, bem acertada aí entre conforto e esportividade. Utiliza rodas aí de 18 polegadas com pneus de perfil um pouco mais alto. Isso acaba facilitando aí, tornando mais agradável o uso desse SUV compacto, que não é tão baixo, né? Principalmente ele se dá bem aí nas ruas aí das nossas cidades, cheias de buracos e valetas. E é um carro bem seguro, tem 6 airbags e traz aqueles recursos de assistência à condução aí que a gente já conhece bem, né? Olha, ao final, o que dá para dizer é que esse E2008 é um dos bons representantes aí do segmento dos carros 100% elétricos disponíveis no Brasil. Agora, é verdade que ele ficou muito mais interessante com a redução de preço de R$100 mil no final do ano passado. Isso significa que a Peugeot precisa rever aí a sua política de preços para manter esse carro competitivo aqui no país, principalmente frente aos chineses, que têm carros muito bons também e com preços mais em conta. Ou seja, sorte mesmo, teve quem conseguiu levar um E2008 para casa por R$160 mil em dezembro de 2023. Agora fazemos nossa primeira pausa. Segura aí que voltamos rápido. Estamos de volta com o Band Motores aqui pela Band+. E aí, você já foi conferir as minhas redes sociais? Como eu sempre lembro, eu estou no YouTube com um canal próprio, Benê Gomes TV. Lá tem muitos vídeos exclusivos, além daqueles que eu já mostro aqui. E estou também no Instagram, anote o endereço bene.gomes.tv. É lá que você pode conferir algumas exclusividades, alguns bastidores aí do programa e do setor, e também pode falar comigo via direct. Inclusive pediu que gostaria de ver por aqui, tá bom? Foi o que fez o Vinícius Leandro, ele mora em Araçoiaba da Serra, Grande Sorocaba. Ele gosta muito do SUV médio da Ford, o Territory, e gostava bastante da geração anterior e queria saber mais sobre a atual geração do Territory, que chegou em 2023. Vamos conferir! Então vamos começar pelo desenho externo. Esse novo Territory agora tem características mais urbanas. As linhas estão mais musculosas, é um SUV grande. Recebeu uma nova grade cheia de detalhes cromados,
Os faróis são bonitos aí, com aquela proposta de luz diurna em LED estreita na parte de cima e os faróis principais Full LED no meio do para-choque. Tem bonitas rodas de liga leve aro 19 com acabamento diamantado. As maçanetas na cor da carroceria e um rack na cor cinza, ou seja, detalhes que garantem mais refinamento. Atrás segue com as linhas mais retas, mantém o nome estampado no meio da tampa do porta-malas. As lanternas são bonitas com luz de LED e trazem um recurso aí mais refinado, as setas com luz dinâmica. Olhando por fora, fica fácil perceber aí que o Territory cresceu, né? Como eu falei antes. Agora, ele tem um bom entre-eixos de 2,72 metros e o resultado prático é esse sossego para quem senta atrás. E ainda traz um piso praticamente plano. E aqui você nota que o acabamento dele é cuidadoso, o mesmo que você vê lá na frente, está aqui atrás, né? Os passageiros de trás não foram esquecidos. Aliás, falando de espaço, esse é um ponto que a Ford quer promover para esse novo Territory, né? Que é a sua vantagem em relação aos concorrentes diretos. Segundo a Ford, ele pode atender quem procura um SUV grande, mas não quer ou não gosta das opções com 7 lugares. E nesse quesito ele capricha também com porta-malas de 448 litros de capacidade. E olha, ele tem um diferencial interessante para levar volumes mais altos. A base do porta-malas é mais alta e quando você rebate os bancos traseiros, cria uma grande área plana. E como eu falei até aqui, essa preocupação da Ford em trazer mais sofisticação para o Territory, você confirma essa característica sentado aqui na frente. Todo o painel é emborrachado, traz detalhes aqui que imitam madeira no tom cinza, costuras pespontadas. E esses acabamentos estão também nas portas e lá atrás, como eu acabei de comentar. Agora, o que me incomoda um pouco é esse tom azul escolhido para o acabamento e esse contraste aqui com essa imitação de madeira não ficou super elegante. Lembra muito o que a gente vê em outros modelos chineses de outras marcas. Tira um pouquinho a característica, a personalidade dos carros Ford que a gente conhece. Mas isso não significa que o carro seja mal acabado, ele realmente é sofisticado. Mas modernidade mesmo, ó, estão aqui nas telas digitais do painel de instrumentos e do multimídia. São duas de 12 polegadas montadas numa peça única, o que cria aqui uma grande área, né, de 24 polegadas de telas digitais. Agora, com um ponto que pode incomodar muita gente aí, praticamente todos os comandos dos recursos do carro estão aqui na tela do multimídia. E agora com o carro em movimento que a gente pode conferir outra novidade da nova geração do Ford Territory, que é o motor 1.5 EcoBoost, um turbo a gasolina que já é conhecido, né, da linha Ford, mas que aqui, como a marca deixou bem claro, se trata de um motor evoluído, com uma série de ajustes, com novos recursos. Por exemplo, ele tem sistema de injeção direta, tem turbo de geometria variável. E com isso ele ficou mais forte em relação à geração anterior. São 169 cavalos de potência e 25,5 kg de torque. E essa força já aparece em baixas rotações. Isso é muito legal. E o que facilita esse trabalho do motor é a transmissão automatizada de 7 velocidades, né, de dupla embreagem. E claro, quando a gente fala de transmissão automatizada da Ford, vem logo a lembrança do antigo Power Shift, que gerou tanto problema aí para quem tinha carros Ford aqui no Brasil. E aqui também a marca faz questão de ressaltar que se trata aí de uma caixa nova, renovada, banhada a óleo, por exemplo, evoluída e que garante total segurança aqui para o trabalho do motor, não vai ter problema. O Territory tem 4 modos de condução, o normal, o Eco, o Sport e o Serra Colina. Agora tem um desconforto aí na hora de acionar um desses modos. Você precisa utilizar aqui os comandos da tela do multimídia. Nada de utilizar a alavanca do câmbio, que é esse botão giratório, ou algum botão adicional aqui no console central. O que é legal aqui também é que ele tem conjunto de suspensão independente nos 2 eixos,
Isso garante bastante firmeza, né, e segurança para você andar, principalmente em alta velocidade, aerodinâmica boa para um SUV. Agora, o comportamento geral dele, né, mesmo tendo um motor relativamente forte para o tamanho desse carro, é de um modelo bem silencioso, bem confortável, um carro mais focado para a família mesmo. Agora, quando você tem a oportunidade de usar mais, aí, com maior frequência, o Ford Territory, como foi comigo, tirar proveito do bom consumo de combustível dele, né? Um motor turbo, a gasolina, que tem médias oficiais aí na estrada, por exemplo, acima dos 11 km por litro. E eu consegui superar aí com certa facilidade os 12 km por litro andando na estrada. E isso é um ponto bem positivo para qualquer veículo. Ficou bem legal essa nova geração do Territory, concorda? Ele não é um SUV surpreendente, né? Mas evoluiu bastante, tem bastante sofisticação e tecnologia, como a Ford divulgou, e pode agradar, sim, quem gosta de um SUV médio com essa característica, mais voltada para o asfalto, mais voltado para a cidade. Ele é vendido em versão única, Platinum, essa que você viu comigo, e chegou só no finalzinho de 2023, então as vendas ainda foram bem modestas. Vamos ver como vai ser o desempenho dele, principalmente frente ao seu principal concorrente, aí, o Jeep Compass, e também frente ao Commander, como a Ford divulgou. A gente acompanha em 2024. Aí foi a matéria a pedido do Vinícius Leandro, lá de Araçoiaba da Serra, que queria mais detalhes sobre o Ford Territory. Vocês viram aí que ele mudou bem, né? Uma nova geração e perdeu um pouco aquela característica de carro norte-americano. É interessante, é um bom carro. Seguindo em frente, vamos falar sobre legislação de trânsito. Hoje é dia da participação do nosso colaborador, o Dr. Multas. E olha, com uma informação aí bem interessante. Você sabia que nem toda multa de trânsito precisa ser paga? Será que é isso mesmo? Sim, é verdade. Nem toda multa o motorista precisa pagar. E é possível recorrer da multa para que não perca a carteira, não tenha pontos e não precise pagar. Para isso, o motorista tem direito a entrar com recursos administrativos. Então, o motorista tem direito a 3 recursos para recorrer de uma multa. Primeiro, ele tem direito à defesa prévia, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Com esses 3 recursos, é possível pedir o cancelamento da multa. Bom, e é possível realmente cancelar uma multa? Sim, é possível, mas para isso você precisa ter argumentos embasados na lei que vão fazer com que você ganhe o recurso. Então eu vou te dar 3 bons exemplos para cancelar uma multa. O primeiro é se a sua multa foi emitida depois de 30 dias, essa penalidade é indevida e a sua multa pode ser cancelada mediante o recurso administrativo. Um segundo exemplo é se o seu recurso for julgado depois de 2 anos. Isso é muito comum de acontecer. Então, a penalidade também é indevida e a sua multa deve ser cancelada. E o terceiro exemplo é se o radar de velocidade não estiver aferido pelo Inmetro dentro de 12 meses. Mas como saber se o radar está aferido pelo Inmetro? É muito simples, é só digitar no Google PSI Inmetro e lá você vai encontrar o site. Você vai preencher os dados que estão ali na sua notificação e você pode verificar se esse radar está aferido pelo Inmetro dentro de 12 meses. Se não estiver, a sua multa deve ser cancelada. E entrando com recurso, você não vai precisar pagar a multa, não vai ter pontos na carteira e não vai ficar sem dirigir. E bom, para você ganhar os recursos, o ideal é contar com especialistas e uma ajuda especializada. E bom, se você precisar de ajuda, pode contar com o Dr. Multas. Aí foram algumas dicas importantes do nosso amigo Gustavo, do Dr. Multas, né? Explicando aí que nem toda multa precisa ser paga, realmente.
Aliás, você pode enviar as suas dúvidas que ele responde aqui pra gente. Vai lá no meu Instagram, belê.gomes.tv e manda sua mensagem, combinado? Agora fazemos mais um rápido intervalo. Voltamos já! Estamos de volta com o Band Motores aqui pela Band+. Olha, se você é um daqueles que ficou muito feliz com a chegada ao Brasil daquelas picapes grandonas que fazem muito sucesso nos Estados Unidos, sabe muito bem que ainda faltava uma importante representante nesse time. Mas isso foi resolvido no finalzinho do ano passado, com a chegada da Chevrolet Silverado. Veja comigo. Nas lojas desde dezembro de 2023, essa nova Chevrolet Silverado é vendida em configuração exclusiva para o Brasil, a High Country, ou seja, entrega tudo que ela tem a oferecer. E como as suas concorrentes diretas, é grande, mede 5,91 de comprimento, tem 2,6 de largura, 1,94 de altura e um entre-eixos para lá de generoso, praticamente o comprimento de um modelo compacto, 3,74 centímetros. Tudo isso com esse visual aqui muito imponente e que eu acho bonito. Essa frente bem reta, com faróis full LED, uma grande grade aí com detalhes cromados. Tem belas rodas de 20 polegadas e, como acontece com suas concorrentes diretas, tem estribo elétrico, né, com acionamento automático. Basta você chegar perto do carro com a chave. Atrás, uma tampa imponente também com linhas bem retas, veja aí. E com acionamento elétrico pelo botão ou pelo controle remoto. E aqui você tem acesso a outro espaço generoso da Silverado, que é a caçamba. Comporta 1.781 litros. A capacidade de carga, como acontece com todas as picapes desse segmento, é mais modesta, apenas 718 quilos. Porque aqui o foco é outro, a capacidade de reboque. E disso a Silverado pode se orgulhar. Ela consegue puxar 4,1 toneladas de peso. E pensando que se trata de uma picape projetada principalmente para puxar aí uma carreta, um trailer, é que ela traz essa característica aqui, ó, muito exclusiva dela, grandes retrovisores, bem maiores do que vemos nos concorrentes, que garantem total visão aí, ajudam muito. Não incomodam, por exemplo, numa rodovia e muito menos numa estrada de terra na fazenda. Agora, na cidade, além do tamanho da carroceria, certamente isso aqui pode ser um transtorno. E é aqui que a gente confere o espaço muito generoso também para 5 pessoas. Atrás, por exemplo, os bancos são bem confortáveis, o piso é totalmente plano, tem saída de ar-condicionado exclusiva, entradas USB, algumas sacadas bem interessantes como um porta-objetos nos encostos ali que você pode abrir e guardar coisas, além do apoio de braço que funciona como uma pequena mesa ali com porta-copos caso você ande só com 2 pessoas. E bastante acabamento em couro, superfícies emborrachadas, vários detalhes em madeira, muito requinte mesmo. E detalhe, né? Bastante tecnologia aqui também. E a lista, como é de imaginar, é grande, mas vamos a alguns destaques. Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, configurável. Depois tem a central multimídia de 13,4 polegadas de alta definição. E que traz, olha que legal, o sistema Google Built-in, ou seja, dá para você conectar sua conta Google aqui e usar aqueles aplicativos que já está acostumado, sem precisar parear o smartphone, por exemplo, ou mesmo utilizar o sistema da marca, o MyLink. E como a Chevrolet Silverado vem completona aqui para o Brasil, né, na versão única High Country, como eu comentei, ela também já traz aquela preparação chamada de off-road, que é opcional lá nos Estados Unidos. É um pacote que reúne pneus de uso misto, os amortecedores da marca Rancho, uma proteção extra sob o assoalho
para o motor e também para a transmissão, e ainda um assistente eletrônico para declives, com direito ainda a uma tela no computador de bordo, com as informações do ângulo de esterçamento do volante e até da inclinação horizontal e vertical da carroceria. Com relação à segurança, também traz muito refinamento, um pacotão muito eficiente, inclusive com o ADAS, né? Que é aquele pacote que reúne recursos de assistência à condução, recursos de direção semi-autônoma. E nesse pacote de recursos tem, por exemplo, o assistente de saída de faixa, que emite um alerta visual, corrige o volante, mas também gera aqui uma vibração no assento do motorista para você ficar atento que está escapando aí da linha reta, ultrapassando a outra faixa. E falando aqui em condição para o motorista, ele traz uma ótima posição ao volante, você tem todos os recursos de ajustes aqui elétricos para o banco, para o volante, uma ampla área visual aqui com um grande para-brisa, vidros laterais. Ele conta com um motor V8 5.3 movido a gasolina de 360 cavalos de potência e 53 kgfm de torque, e que trabalha com a transmissão automática de 10 velocidades, com opção de trocas aqui pelas aletas atrás do volante. E olha, na média o motor trabalha muito macio, muito silencioso, as trocas da transmissão são feitas com muita agilidade e muito rápidas, você mal percebe. Agora, um refinamento do motor aqui da Silverado, que até existe aí nas concorrentes diretas F-150 e Ram 1500, que é aquele sistema de desligamento dos cilindros para poupar combustível. Só que lá normalmente são duas opções, dois padrões, né? Aqui, segundo a GM, são 17 configurações diferentes de desligamento automático dos cilindros, né? Ele pode desligar 4, pode desligar 2, e em algumas situações até trabalhar com 1 ou 2 cilindros. Por isso, na média, quando a gente anda com a Silverado, reina aqui um conforto acústico. E aí, gostou do que viu aqui com a Chevrolet Silverado? Como eu falei, ela chegou depois das suas concorrentes diretas, não é a mais forte, mas tem aí capacidade para apresentar alguns brilhos que as outras não têm. Por exemplo, entrega um bom pacote de equipamentos de série, bons números de consumo e tem a maior capacidade de reboque desse segmento, um ponto determinante para uma picape grande. Além desse visual aí cheio de personalidade, olha, que pode agradar até os fãs das outras marcas. O nome Silverado é muito forte aqui no Brasil, porque essa picape já esteve presente aqui anos atrás, em outras condições, é verdade. Mas agora veio com tudo, muito forte, muito tecnológica. Deve fazer sucesso sim. Se você gostou do que viu no programa de hoje, já sabe, pode conferir no YouTube da Band Mais TV. E se quiser falar comigo ou mandar uma sugestão para o programa, vai lá no meu Instagram, bene.gomes.tv. Eu agradeço demais a sua companhia e te espero aqui na semana que vem. Um grande abraço e até lá! Tchau!